Líderes religiosos narcisistas. Quem são eles, na verdade? O interessante é que quando nasce uma ideologia, de acordo com Émile Cioran, um filósofo, ela era para ser totalmente imparcial, beneficiar a todos. Mas uma pessoa, quando é embriagado por uma ideologia, de acordo com o próprio filósofo, ele anima essa ideologia de acordo com seus desejos religiosos, políticos. Então, com isso, a ideologia se torna mais importante do que as pessoas. Mas interessante que a ideologia não está ligada no indivíduo, ela está ligada no coletivo e na instituição. Então, muitos líderes religiosos, eles acreditam piamente, que a obra de Deus, vamos dizer assim, está totalmente vinculada à instituição e não às pessoas. Ou seja, esses líderes religiosos sacrificam as pessoas em detrimento da ideologia. Um pastor chamado Ricardo Gondim, ele, da igreja Bethesda, ele fala o seguinte, que uma vez ele estava vendo dois pastores até conversando, e um dos pastores disse da seguinte maneira: eu vou implantar o reino de Deus mesmo que eu passe por cima das pessoas. E o outro pastor retrucou: ora, mas o reino de Deus são as pessoas. Interessante que, embora eu não sendo religioso, eu concordo com essa frase, do pastor Ricardo Gondim, que é o pastor da igreja Bethesda, de São Paulo. Interessante que, se verificarmos em detrimento das características dos pastores narcisistas, ou seja, ele sempre vai se utilizar das pessoas para alimentar ou o seu ego ou a sua instituição. Então, os líderes religiosos narcisistas, eles apenas veem as pessoas como um objeto, como um meio para se satisfazer. Eles não olham as pessoas individualmente como tendo característica, personalidade e vida própria. Ou seja, eles usam dessas pessoas e depois que as usam, as descartam. E assim eles irão fazendo, e vão fazendo continuamente com qualquer pessoa. O problema da religião é que, quando ela nasce, ela pode até nascer de uma maneira totalmente pia, mas com o tempo, na verdade, ela se corrompe, Algumas histórias, por exemplo, se você ver o nascimento da Assembleia de Deus, como Daniel Berg e Gunnar Wingren, Isso, por exemplo, aconteceu no movimento da Rua Azusa, que é um movimento de um avivamento religioso que esteve. Isso, sociologicamente, se você perceber, o verdadeiro movimento religioso sempre se originou das pessoas. As pessoas faziam as coisas, por exemplo, por paixão e por convicção, e por uma ideologia que estava servindo a algo maior do que elas mesmas. As mesmas lutaram contra as instituições. Mas a religião, com o tempo, quando ela nasce, mesmo que seja a sua intenção pura, com o tempo, ela se institucionaliza. Ela tem que se secularizar. Mas quando a religião se seculariza, ela perde muito das suas características principais, das suas características, por exemplo, primárias. Então, ela apenas vai se tornar, com o tempo, um espelho da sociedade. Martin Luther King, ele falava uma frase que era muito interessante. Ele falava bem assim, que a igreja não é nem senhora e nem serva do Estado, apenas a sua consciência crítica. Então, hoje em dia, a religião, ela não tem mais uma característica crítica, ela tem uma característica de acúmulo, de posse, de bens. Então, se você verificar muito, isso não está de acordo com a própria mensagem, vamos dizer, que os evangelhos dizem, principalmente no livro do Sermão da Montanha, capítulo 5 de São Mateus. Ou seja, o reino de Deus, conforme a missão do próprio Cristo, se compreendia no outro,
não na não na instituição, na verdade. Então, hoje, os líderes religiosos, eles vinculam, na verdade, o próprio reino de Deus àquilo o que eles pensam ser o reino de Deus. Então, com isso, eles matam as pessoas, se utilizam das pessoas e se descartam das pessoas. Então, hoje em dia, o poder, na verdade, do cristianismo é totalmente institucional. Interessante que o próprio filósofo Friedrich Nietzsche, ele fala bem assim, que só existe um cristão na face da terra, e esse único cristão foi preso pelas suas próprias convicções que ele tinha, que era o próprio Cristo, né? Porque na verdade a religião para Cristo, de acordo com a tradição cristã, ela estava nas suas vísceras, no seu modus vivendi, no seu comportamento. Então, o pastor ou líder religioso que é totalmente narcisista, ele é totalmente alienado da realidade, tem uma sensação de poder, vincula o poder, na verdade, com uma sensação totalmente de acúmulo, né? Até que tem um versículo na Bíblia que diz que o Filho do Homem veio para se entregar pelo outro, né? Sabe? Entregar a sua vida pelo outro. Então, a função do líder, a princípio, eu digo ideologicamente, até meio fantasiosa, porque a Bíblia, na verdade, o cristão, quando ele na verdade ele se defronta com a vida, os seus valores são totalmente readaptados, né? Na verdade, ele não olha a realidade como ela é, ele fantasia a realidade como deveria ser. Isso é normal do ser humano. O próprio Nietzsche fala que a vida necessita de fantasia, ela necessita de ilusão e vive da ilusão. Então, os líderes narcisistas, na verdade, os líderes religiosos narcisistas, ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai decodificar o mundo aos seus próprios interesses. Por isso que, no meu ponto de vista, eu penso que a maioria dos líderes religiosos são todos ateus. Porque, na verdade, se eles acreditassem, na verdade, que o Evangelho seria o próprio Evangelho de Cristo, ele abriria a mão do reino, né? Porque o próprio Evangelho de São Marcos diz que o reino de Deus não, na verdade, não se acumula, né, em detrimento à questão de bens, né? Cristo fala bem assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje em dia as pessoas querem mais o acréscimo em detrimento, né, de viver para aquilo que as pessoas acreditam. E eu não digo somente o cristianismo, mas todas as religiões, quando elas secularizam, na verdade, ela é uma porta aberta para, né, pessoas que são tipicamente narcisistas. Na verdade, se olharmos na história, sempre existiram pessoas narcisistas. O termo, né, narcisista é um pouco mais novo, né, a parte que Freud vai utilizar, na verdade. Freud não, né? Tem um cientista, na verdade, né, que ele elabora esse termo, né, que fala que o conceito de narcisismo, ele nasce, na verdade, no século XVIII, né? Mas na história sempre houve, né, líderes que se alimentam do bem alheio, né, para se fartar com as gorduras das suas próprias ovelhas, né? É que até mesmo o próprio Cristo diz que são lobos em peles de ovelhas. Então, na verdade, o homem é o próprio animal do homem. E para, né, ele alimentar o seu narcisismo, na verdade, ele se utilizará do próximo de qualquer outra maneira. Então, os líderes religiosos, em sua grande maioria, não têm empatia por ninguém, somente pela sua prole. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações para receber mais vídeos a respeito e até a próxima!